Chegou a vez de Bahia e Atlético Goianiense encerrarem suas participações no Campeonato Brasileiro de 2024. Claro, o Atlético Goianiense já rebaixado, apesar de ter uma crescida de rendimento aí, uma melhorada na reta final, né? Mesmo que não adiantasse mais de nada, né? Mas enfim, grande jogo, né? O Bahia também que deu uma caída nessa reta final. O técnico Rogério Ceni, apesar de tudo, segue firme, né? Mantido pela diretoria. Essa estratégia aí, né, da SAF, não vai tirar treinador nem tão cedo, coisa e tal, e deixa o cara. Bahia e Atlético Goianiense jogando daqui a pouco, 38ª rodada, todas as partidas no mesmo horário, 4 da tarde. O Bahia vem de derrota contra o Corinthians fora de casa, mas o prejuízo não foi tão grande porque o Cruzeiro também perdeu para o Palmeiras e não ultrapassou o Tricolor na briga pela Libertadores. Agora, o esquadrão só precisa vencer o último jogo do Brasileirão para se manter no G8 e confirmar a classificação após 35 anos. Lembrando que é pré-Libertadores, hein? Mas já é Libertadores também, né? Já rebaixado, o Atlético Goianiense bateu Fortaleza na última rodada e passou a lanterna para o Cuiabá. Apesar de estar se despedindo da Série A, o Dragão espera conquistar mais um bom resultado neste domingo e terminar a temporada com 2 vitórias seguidas. O que não vai mudar nada disso, né? Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni não tem suspensos para este jogo, mas deve ter mudanças em relação ao duelo com o Corinthians. A única obrigatória, contudo, será no gol, uma vez que Marcos Felipe se recupera de concussão. Bateu a cabeça, rapaz. Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileiro. O cara não jogou nenhuma partida no campeonato, vai jogar a última, olha só. Surge como opção após falha de Adriel na última partida. Também há a probabilidade de retorno de Jean Lucas no meio e de Ademir no ataque. Provável escalação do Bahia tem Danilo Fernandes ou Adriel, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas ou Ademir, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues. Esse investimento do Everton Ribeiro, hein? O que é que você acha? Foi o custo-benefício do Everton Ribeiro. Pra mim não foi tão grande, um bom negócio assim também não, hein? Não sei não. Desfalques do Bahia: Marcos Felipe, Victor Cuesta, David Duarte, Iago Borducci, departamento médico. E o Atlético Goianiense, o Dragão, reagiu o Dragão na hora errada, né? Não deu mais tempo. Anderson Gomes, o treinador rubro-negro, não conta com o volante Baralhas. Ele pode escalar um jogador de posição como Gonçalo Freitas ou promover a entrada de um atacante, que neste caso poderia ser Janderson ou Luiz Fernando. Provável escalação do Atlético Goianiense tem Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Rony, Gonçalo Freitas ou Janderson ou Luiz Fernando, e Haldney, Shailon e Derek e Alejo Cruz. Este é o provável time do Dragão Atlético Goianiense. Quem apita esse jogo aí é o Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Buenas sortes. Boa sorte para as duas equipes. Para o Bahia, que tem que manter essa colocação aí, né? Vai tentar manter a sua colocação para garantir a vaga na Libertadores. O Bahia é o 8º com 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia pode ser ultrapassado aí pelo Cruzeiro, né? Pelo Vasco é bem mais difícil pelo saldo de gols horroroso que o Vasco tem de menos 14. O Bahia tem um saldo de menos 2. Enfim, se o Bahia perde e o Cruzeiro empata, ficariam 50-50. Mas aí o Bahia tem uma vitória a mais, né? Então vamos ver o que é que vai acontecer, né? Com relação a dinheiro, o Bahia, será que passa o Corinthians ainda? O Bahia pode ir a 53. Se o Corinthians perder uma vitória, pode passar o Corinthians, hein? Pode passar o 7º, 8º e 9º. Qual a diferença de premiação? 7º, 8º e 9º, vamos saber aqui a premiação em dinheiro. Aí, oi, quem quer dinheiro? Cadê aqui? A premiação, 7º, 8º e 9º. O 7º é 33,7 milhões, o 8º é 31,3 milhões, o 9º 28,8 milhões. Então dá uma diferença aí de 5 milhões, hein? Dinheiro aí, principalmente para quem tá precisando. O Corinthians tá liso. O Corinthians é como aquele cara que é liso, mas que não deixa de ostentar, né? É liso, não tem dinheiro pra nada, mas contrata jogador caro e quer viver aquele padrão. Então, galera, quero falar com você que não é inscrito no canal. O YouTube não tá recomendando nossos vídeos como recomendava antes. Rolou um strike aí muito
muito arbitrário. E eu quero que você me ajude aí. Vamos, a união faz a força. Comenta, curte, compartilha e manda hashtag recomenda YouTube. E vamos juntos, galera. Um abraço, bom final de campeonato para todo mundo, bom final de ano, saúde, paz, Deus no coração para você, para toda a sua família e um excelente ano de 2025, galera. Simbora. Chegou a vez de Bahia e Atlético Goianiense encerrarem suas participações no Campeonato Brasileiro de 2024. Claro, o Atlético Goianiense já rebaixado, apesar de ter uma crescida de rendimento aí, uma melhorada na reta final, né? Mesmo que não adiantasse mais de nada, né? Mas enfim, grande jogo, né? O Bahia também que deu uma caída nessa reta final. O técnico Rogério Ceni, apesar de tudo, segue firme, né, mantido pela diretoria. Essa estratégia aí, né, da SAF, não vai tirar treinador nem tão cedo, coisa e tal, e deixa o cara. Bahia e Atlético Goianiense jogando daqui a pouco, 38ª rodada, todas as partidas no mesmo horário, 4 da tarde. O Bahia vem de derrota contra o Corinthians fora de casa, mas o prejuízo não foi tão grande porque o Cruzeiro também perdeu para o Palmeiras e não ultrapassou o tricolor na briga pela Libertadores. Agora, o esquadrão só precisa vencer o último jogo do Brasileirão para se manter no G8 e confirmar a classificação após 35 anos. Lembrando que é pré-Libertadores, hein? Mas já é Libertadores também, né? Já rebaixado, o Atlético Goianiense bateu Fortaleza na última rodada e passou a lanterna para o Cuiabá. Apesar de estar se despedindo da Série A, o Dragão espera conquistar mais um bom resultado neste domingo e terminar a temporada com 2 vitórias seguidas. O que não vai mudar nada disso, né? Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni não tem suspensos para este jogo, mas deve ter mudanças em relação ao duelo com o Corinthians. A única obrigatória, contudo, será no gol, uma vez que Marcos Felipe se recupera de concussão. Bateu a cabeça, rapaz. Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileiro. O cara não jogou nenhuma partida no campeonato, vai jogar a última, olha só. Surge como opção após falha de Adriel na última partida. Também há a probabilidade de retorno de Jean Lucas no meio e de Ademir no ataque. Provável escalação do Bahia tem Danilo Fernandes ou Adriel, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas ou Ademir, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues. Esse investimento do Everton Ribeiro, hein? O que é que você acha? Foi o custo-benefício do Everton Ribeiro. Pra mim não foi tão grande, um bom negócio assim também não, nem sei não. Desfalques do Bahia: Marcos Felipe, Victor Cuesta, David Duarte, Iago Borducci, departamento médico. E o Atlético Goianiense, o Dragão, reagiu o Dragão na hora errada, né? Não deu mais tempo. Anderson Gomes, o treinador rubro-negro, não conta com o volante Baralhas. Ele pode escalar um jogador de posição como Gonçalo Freitas ou promover a entrada de um atacante, que neste caso poderia ser Janderson ou Luiz Fernando. Provável escalação do Atlético Goianiense tem Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Rony, Gonçalo Freitas ou Janderson ou Luiz Fernando e Haldney, Shailon e Derek e Alejo Cruz. Este é o provável time do Dragão Atlético Goianiense. Quem apita esse jogo aí é o Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Buenas sortes. Boa sorte para as duas equipes. Para o Bahia, que tem que manter essa colocação aí, né? Vai tentar manter a sua colocação para garantir a vaga na Libertadores. O Bahia é o 8º com 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia pode ser ultrapassado aí pelo Cruzeiro, né? Pelo Vasco é bem mais difícil pelo saldo de gols horroroso que o Vasco tem de menos 14. O Bahia tem um saldo de menos 2. Enfim, se o Bahia perde e o Cruzeiro empata, ficariam 50-50. Mas aí o Bahia tem uma vitória a mais, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Com relação a dinheiro, o Bahia, será que passa o Corinthians ainda? Bahia pode ir a 53. Se o Corinthians perder uma vitória, pode passar o Corinthians, hein? Pode passar o 7º, 8º e 9º. Qual a diferença de premiação? 7º, 8º e 9º, vamos saber aqui a premiação em dinheiro. Aí, oi, quem quer dinheiro? Cadê aqui? A premiação, 7º, 8º e 9º. O 7º é 33,7 milhões, o 8º é 31,3 milhões, o 9º 28,8 milhões. Então dá uma diferença aí de 5 milhões, hein? Dinheiro aí, principalmente para quem tá precisando. O Corinthians tá liso. O Corinthians é como aquele cara que é liso, mas que não deixa de ostentar, né?
é liso, não tem dinheiro pra nada, mas contrata jogador caro e quer viver aquele padrão. Então, galera, quero falar com você que não é inscrito no canal. O YouTube não tá recomendando nossos vídeos como recomendava antes. Rolou um strike aí muito arbitrário. E eu quero que você me ajude aí. Vamos, a união faz a força. Comenta, curte, compartilha e manda hashtag recomenda YouTube. E vamos juntos, galera. Um abraço, bom final de campeonato para todo mundo, bom final de ano, saúde, paz, Deus no coração para você, para toda a sua família e um excelente ano de 2025, galera. Simbora. Chegou a vez de Bahia e Atlético Goianiense encerrarem suas participações no Campeonato Brasileiro de 2024. Claro, o Atlético Goianiense já rebaixado, apesar de ter uma crescida de rendimento aí, uma melhorada na reta final, né? Mesmo que não adiantasse mais de nada, né? Mas enfim, grande jogo, né? O Bahia também que deu uma caída nessa reta final. O técnico Rogério Ceni, apesar de tudo, segue firme, né, mantido pela diretoria. Essa estratégia aí, né, da SAF, não vai tirar treinador nem tão cedo, coisa e tal, e deixa o cara. Bahia e Atlético Goianiense jogando daqui a pouco, 38ª rodada, todas as partidas no mesmo horário, 4 da tarde. O Bahia vem de derrota contra o Corinthians fora de casa, mas o prejuízo não foi tão grande porque o Cruzeiro também perdeu para o Palmeiras e não ultrapassou o tricolor na briga pela Libertadores. Agora, o esquadrão só precisa vencer o último jogo do Brasileirão para se manter no G8 e confirmar a classificação após 35 anos. Lembrando que é pré-Libertadores, hein? Mas já é Libertadores também, né? Já rebaixado, o Atlético Goianiense bateu Fortaleza na última rodada e passou a lanterna para o Cuiabá. Apesar de estar se despedindo da Série A, o Dragão espera conquistar mais um bom resultado neste domingo e terminar a temporada com 2 vitórias seguidas. O que não vai mudar nada disso, né? Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni não tem suspensos para este jogo, mas deve ter mudanças em relação ao duelo com o Corinthians. A única obrigatória, contudo, será no gol, uma vez que Marcos Felipe se recupera de concussão. Bateu a cabeça, rapaz. Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileiro. O cara não jogou nenhuma partida no campeonato, vai jogar a última, olha só. Surge como opção após falha de Adriel na última partida. Também há a probabilidade de retorno de Jean Lucas no meio e de Ademir no ataque. Provável escalação do Bahia tem Danilo Fernandes ou Adriel, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas ou Ademir, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues. Esse investimento do Everton Ribeiro, hein? O que é que você acha? Foi o custo-benefício do Everton Ribeiro. Pra mim não foi tão grande, um bom negócio assim também não, hein? Não sei não. Desfalques do Bahia: Marcos Felipe, Victor Cuesta, David Duarte, Iago Borducci, departamento médico. E o Atlético Goianiense, o Dragão, reagiu o Dragão na hora errada, né? Não deu mais tempo. Anderson Gomes, o treinador rubro-negro, não conta com o volante Baralhas. Ele pode escalar um jogador de posição como Gonçalo Freitas ou promover a entrada de um atacante, que neste caso poderia ser Janderson ou Luiz Fernando. Provável escalação do Atlético Goianiense tem Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Rony, Gonçalo Freitas ou Janderson ou Luiz Fernando e Haldney, Shailon e Derek e Alejo Cruz. Este é o provável time do Dragão Atlético Goianiense. Quem apita esse jogo aí é o Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Buenas sortes. Boa sorte para as duas equipes. Para o Bahia, que tem que manter essa colocação aí, né? Vai tentar manter a sua colocação para garantir a vaga na Libertadores. O Bahia é o 8º com 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia pode ser ultrapassado aí pelo Cruzeiro, né? Pelo Vasco é bem mais difícil pelo saldo de gols horroroso que o Vasco tem de menos 14. O Bahia tem um saldo de menos 2. Enfim, se o Bahia perde e o Cruzeiro empata, ficariam 50-50. Mas aí o Bahia tem uma vitória a mais, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Com relação a dinheiro, o Bahia, será que passa o Corinthians ainda? Bahia pode ir a 53. Se o Corinthians perder uma vitória, pode passar o Corinthians, hein? Pode passar o 7º, 8º e 9º. Qual a diferença de premiação? 7º, 8º e 9º, vamos saber aqui a premiação em dinheiro. Aí, oi, quem quer dinheiro? Cadê aqui? A premiação 7º, 8º e 9º.
O sétimo é 33,7 milhões, o oitavo é 31,3 milhões, o nono 28,8 milhões. Então dá diferença aí de 5 milhões, hein? Ah, dinheiro aí, principalmente para quem tá precisando. O Corinthians tá liso. O Corinthians é como aquele cara que é liso, mas que não deixa de ostentar, né? É liso, não tem dinheiro pra nada, mas contrata jogador caro e quer viver aquele padrão. Então, galera, quero falar com você que não é inscrito no canal. O YouTube não tá recomendando nossos vídeos como recomendava antes. Rolou um strike aí muito arbitrário. E eu quero que você me ajude aí. Vamos, a união faz a força. Comenta, curte, compartilha e manda hashtag recomenda YouTube. E vamos juntos, galera. Um abraço, bom final de campeonato para todo mundo, bom final de ano, saúde, paz, Deus no coração para você, para toda a sua família e um excelente ano de 2025, galera. Simbora. Chegou a vez de Bahia e Atlético Goianiense encerrarem suas participações no Campeonato Brasileiro de 2024. Claro, o Atlético Goianiense já rebaixado, apesar de ter uma crescida de rendimento aí, uma melhorada na reta final, né? Mesmo que não adiantasse mais de nada, né? Mas enfim, grande jogo, né? O Bahia também que deu uma caída nessa reta final. O técnico Rogério Ceni, apesar de tudo, segue firme, né, mantido pela diretoria. Essa estratégia aí, né, da SAF, não vai tirar treinador nem tão cedo, coisa e tal, e deixa o cara. Bahia e Atlético Goianiense jogando daqui a pouco, a 38ª rodada, todas as partidas no mesmo horário, 4 da tarde. O Bahia vem de derrota contra o Corinthians fora de casa, mas o prejuízo não foi tão grande porque o Cruzeiro também perdeu para o Palmeiras e não ultrapassou o tricolor na briga pela Libertadores. Agora, o esquadrão só precisa vencer o último jogo do Brasileirão para se manter no G8 e confirmar a classificação após 35 anos. Lembrando que é pré-Libertadores, hein? Mas já é Libertadores também, né? Já rebaixado, o Atlético Goianiense bateu Fortaleza na última rodada e passou a lanterna para o Cuiabá. Apesar de estar se despedindo da Série A, o Dragão espera conquistar mais um bom resultado neste domingo e terminar a temporada com 2 vitórias seguidas. O que não vai mudar nada disso, né? Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni não tem suspensos para este jogo, mas deve ter mudanças em relação ao duelo com o Corinthians. A única obrigatória, contudo, será no gol, uma vez que Marcos Felipe se recupera de concussão. Bateu a cabeça, rapaz. Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileiro. O cara não jogou nenhuma partida no campeonato, vai jogar a última, olha só. Surge como opção após falha de Adriel na última partida. Também há a probabilidade de retorno de Jean Lucas no meio e de Ademir no ataque. Provável escalação do Bahia tem Danilo Fernandes ou Adriel, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas ou Ademir, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues. Esse investimento do Everton Ribeiro, hein? O que é que você acha? Foi o custo-benefício do Everton Ribeiro. Pra mim não foi tão grande, um bom negócio assim também não, hein? Não sei não. Desfalques do Bahia: Marcos Felipe, Victor Cuesta, David Duarte, Iago Borducci, departamento médico. E o Atlético Goianiense, o Dragão, reagiu o Dragão na hora errada, né? Não deu mais tempo. Anderson Gomes, o treinador rubro-negro, não conta com o volante Baralhas. Ele pode escalar um jogador de posição como Gonçalo Freitas ou promover a entrada de um atacante, que neste caso poderia ser Janderson ou Luiz Fernando. Provável escalação do Atlético Goianiense tem Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Rony, Gonçalo Freitas ou Janderson ou Luiz Fernando e Haldney, Shailon e Derek e Alejo Cruz. Este é o provável time do Dragão Atlético Goianiense. Quem apita esse jogo aí é o Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Buenas sortes. Boa sorte para as duas equipes. Para o Bahia, que tem que manter essa colocação aí, né? Vai tentar manter a sua colocação para garantir a vaga na Libertadores. O Bahia é o 8º com 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia pode ser ultrapassado aí pelo Cruzeiro, né? Pelo Vasco é bem mais difícil pelo saldo de gols horroroso que o Vasco tem de menos 14. O Bahia tem um saldo de menos 2. Enfim, se o Bahia perde e o Cruzeiro empata, ficariam 50-50. Mas aí o Bahia tem uma vitória a mais, né? Então vamos ver o que é que vai acontecer, né? Com relação a dinheiro, o Bahia, será que passa o Corinthians ainda? O Bahia pode ir a 53. Se o Corinthians perder uma vitória, pode passar o Corinthians, hein?
Pode passar com sétimo, oitavo e nono. Qual a diferença de premiação? Sétimo, oitavo e nono. Vamos saber aqui a premiação em dinheiro. Aí, oi, quem quer dinheiro? Cadê aqui? A premiação, sétimo, oitavo e nono. O sétimo é 33,7 milhões, o oitavo é 31,3 milhões, o nono 28,8 milhões. Então dá uma diferença aí de 5 milhões, hein? Dinheiro aí, principalmente para quem tá precisando. O Corinthians tá liso. O Corinthians é como aquele cara que é liso, mas que não deixa de ostentar, né? É liso, não tem dinheiro pra nada, mas contrata jogador caro e quer viver aquele padrão. Então, galera, quero falar com você que não é inscrito no canal. O YouTube não tá recomendando nossos vídeos como recomendava antes. Rolou um strike aí muito arbitrário. E eu quero que você me ajude aí. Vamos, a união faz a força. Comenta, curte, compartilha e manda hashtag recomenda YouTube. E vamos juntos, galera. Um abraço, bom final de campeonato para todo mundo, bom final de ano, saúde, paz, Deus no coração para você, para toda a sua família e um excelente ano de 2025, galera. Simbora. Chegou a vez de Bahia e Atlético Goianiense encerrarem suas participações no Campeonato Brasileiro de 2024. Claro, o Atlético Goianiense já rebaixado, apesar de ter uma crescida de rendimento aí, uma melhorada na reta final, né? Mesmo que não adiantasse mais de nada, né? Mas enfim, grande jogo, né? O Bahia também que deu uma caída nessa reta final. O técnico Rogério Ceni, apesar de tudo, segue firme, né, mantido pela diretoria. Essa estratégia aí, né, da SAF, não vai tirar treinador nem tão cedo, coisa e tal, e deixa o cara. Bahia e Atlético Goianiense jogando daqui a pouco, 38ª rodada, todas as partidas no mesmo horário, 4 da tarde. O Bahia vem de derrota contra o Corinthians fora de casa, mas o prejuízo não foi tão grande porque o Cruzeiro também perdeu para o Palmeiras e não ultrapassou o Tricolor na briga pela Libertadores. Agora, o esquadrão só precisa vencer o último jogo do Brasileirão para se manter no G8 e confirmar a classificação após 35 anos. Lembrando que é pré-Libertadores, hein? Mas já é Libertadores também, né? Já rebaixado, o Atlético Goianiense bateu o Fortaleza na última rodada e passou a lanterna para o Cuiabá. Apesar de estar se despedindo da Série A, o Dragão espera conquistar mais um bom resultado neste domingo e terminar a temporada com 2 vitórias seguidas. O que não vai mudar nada disso, né? Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni não tem suspensos para este jogo, mas deve ter mudanças em relação ao duelo com o Corinthians. A única obrigatória, contudo, será no gol, uma vez que Marcos Felipe se recupera de concussão. Bateu a cabeça, rapaz. Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileiro. O cara não jogou nenhuma partida no campeonato, vai jogar a última, olha só. Surge como opção após falha de Adriel na última partida. Também há a probabilidade de retorno de Jean Lucas no meio e de Ademir no ataque. Provável escalação do Bahia tem Danilo Fernandes ou Adriel, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas ou Ademir, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues. Esse investimento do Everton Ribeiro, hein? O que é que você acha? Foi o custo-benefício do Everton Ribeiro. Pra mim não foi tão grande, um bom negócio assim também não, hein? Não sei não. Desfalques do Bahia: Marcos Felipe, Victor Cuesta, David Duarte, Iago Borducci, departamento médico. E o Atlético Goianiense, o Dragão, reagiu o Dragão na hora errada, né? Não deu mais tempo. Anderson Gomes, o treinador rubro-negro, não conta com o volante Baralhas. Ele pode escalar um jogador de posição como Gonçalo Freitas ou promover a entrada de um atacante, que neste caso poderia ser Janderson ou Luiz Fernando. Provável escalação do Atlético Goianiense tem Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Rony, Gonçalo Freitas ou Janderson ou Luiz Fernando e Haldney, Shailon e Derek e Alejo Cruz. Este é o provável time do Dragão Atlético Goianiense. Quem apita esse jogo aí é o Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Buenas sortes. Boa sorte para as duas equipes. Para o Bahia, que tem que manter essa colocação aí, né? Vai tentar manter a sua colocação para garantir a vaga na Libertadores. O Bahia é o 8º com 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia pode ser ultrapassado aí pelo Cruzeiro, né? Pelo Vasco é bem mais difícil pelo saldo de gols horroroso que o Vasco tem de menos 14. O Bahia tem um saldo de menos 2. Enfim, se o Bahia perde e o Cruzeiro empata, ficariam 50-50
mas aí o Bahia tem uma vitória a mais, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Com relação a dinheiro, o Bahia, será que passa o Corinthians ainda? Bahia pode ir a 53. Se o Corinthians perder uma vitória, pode passar o Corinthians, hein? Pode passar o sétimo, oitavo e nono. Qual a diferença de premiação? Sétimo, oitavo e nono. Vamos saber aqui a premiação em dinheiro. Aí, oi, quem quer dinheiro? Cadê aqui? A premiação, sétimo, oitavo e nono. O sétimo é 33,7 milhões, o oitavo é 31,3 milhões, o nono 28,8 milhões. Então dá uma diferença aí de 5 milhões, hein? Dinheiro aí, principalmente para quem tá precisando. O Corinthians tá liso. O Corinthians é como aquele cara que é liso, mas que não deixa de ostentar, né? É liso, não tem dinheiro pra nada, mas contrata jogador caro e quer viver aquele padrão. Então, galera, quero falar com você que não é inscrito no canal. O YouTube não tá recomendando nossos vídeos como recomendava antes. Rolou um strike aí muito arbitrário, e eu quero que você me ajude aí. Vamos, a união faz a força. Comenta, curte, compartilha e manda hashtag recomenda YouTube, e vamos juntos, galera. Um abraço, bom final de campeonato para todo mundo, bom final de ano, saúde, paz, Deus no coração para você, para toda a sua família, e um excelente ano de 2025, galera. Simbora. Chegou a vez de Bahia e Atlético Goianiense encerrarem suas participações no Campeonato Brasileiro de 2024. Claro, o Atlético Goianiense já rebaixado, apesar de ter uma crescida de rendimento aí, uma melhorada na reta final, né? Mesmo que não adiantasse mais de nada, né? Mas enfim, grande jogo, né? O Bahia também, que deu uma caída nessa reta final. O técnico Rogério Ceni, apesar de tudo, segue firme, né, mantido pela diretoria. Essa estratégia aí, né, da SAF, não vai tirar treinador nem tão cedo, coisa e tal, e deixa o cara. Bahia e Atlético Goianiense jogando daqui a pouco, 38ª rodada, todas as partidas no mesmo horário, 4 da tarde. O Bahia vem de derrota contra o Corinthians fora de casa, mas o prejuízo não foi tão grande porque o Cruzeiro também perdeu para o Palmeiras e não ultrapassou o tricolor na briga pela Libertadores. Agora, o esquadrão só precisa vencer o último jogo do Brasileirão para se manter no G8 e confirmar a classificação após 35 anos. Lembrando que é pré-Libertadores, hein? Mas já é Libertadores também, né? Já rebaixado, o Atlético Goianiense bateu Fortaleza na última rodada e passou a lanterna para o Cuiabá. Apesar de estar se despedindo da Série A, o Dragão espera conquistar mais um bom resultado neste domingo e terminar a temporada com 2 vitórias seguidas. O que não vai mudar nada nisso, né? Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni não tem suspensos para este jogo, mas deve ter mudanças em relação ao duelo com o Corinthians. A única obrigatória, contudo, será no gol, uma vez que Marcos Felipe se recupera de concussão. Bateu a cabeça, rapaz. Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileiro. O cara não jogou nenhuma partida no campeonato, vai jogar a última, olha só. Surge como opção após falha de Adriel na última partida. Também há a probabilidade de retorno de Jean Lucas no meio e de Ademir no ataque. Provável escalação do Bahia tem Danilo Fernandes ou Adriel, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas ou Ademir, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues. Esse investimento do Everton Ribeiro, hein? O que é que você acha? Foi o custo-benefício do Everton Ribeiro. Pra mim não foi tão grande, um bom negócio assim também não, hein? Não sei não. Desfalques do Bahia: Marcos Felipe, Victor Cuesta, David Duarte, Iago Borducci, departamento médico. E o Atlético Goianiense, o Dragão, reagiu o Dragão na hora errada, né? Não deu mais tempo. Anderson Gomes, o treinador rubro-negro, não conta com o volante Baralhas. Ele pode escalar um jogador de posição como Gonçalo Freitas ou promover a entrada de um atacante, que neste caso poderia ser Janderson ou Luiz Fernando. Provável escalação do Atlético Goianiense tem Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Rony, Gonçalo Freitas ou Janderson ou Luiz Fernando, e Haldney, Shailon e Derek e Alejo Cruz. Este é o provável time do Dragão Atlético Goianiense. Quem apita esse jogo aí é o Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Buenas sortes. Boa sorte para as duas equipes. Para o Bahia, que tem que manter essa colocação aí, né? Vai tentar manter a sua colocação para garantir a vaga na Libertadores. O Bahia é o 8º com 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia pode ser ultrapassado aí pelo Cruzeiro, né? Pelo Vasco é bem mais difícil
pelo saldo de gols horroroso que o Vasco tem de menos 14. O Bahia tem um saldo de menos 2. Enfim, se o Bahia perde e o Cruzeiro empata, ficariam 50-50. Mas aí o Bahia tem uma vitória a mais, né? Então vamos ver o que é que vai acontecer, né? Com relação a dinheiro, o Bahia, será que passa o Corinthians ainda? Bahia pode ir a 53. Se o Corinthians perder uma vitória, pode passar o Corinthians, hein? Pode passar o sétimo, oitavo e nono. Qual a diferença de premiação? Sétimo, oitavo e nono, vamos saber aqui a premiação em dinheiro. Aí, oi, quem quer dinheiro? Cadê aqui? A premiação, sétimo, oitavo e nono. O sétimo é 33,7 milhões, o oitavo é 31,3 milhões, o nono 28,8 milhões. Então dá uma diferença aí de 5 milhões, hein? Dinheiro aí, principalmente para quem tá precisando. O Corinthians tá liso. O Corinthians é como aquele cara que é liso, mas que não deixa de ostentar, né? É liso, não tem dinheiro pra nada, mas contrata jogador caro e quer viver aquele padrão. Então, galera, quero falar com você que não é inscrito no canal. O YouTube não tá recomendando nossos vídeos como recomendava antes. Rolou um strike aí muito arbitrário. E eu quero que você me ajude aí. Vamos, a união faz a força. Comenta, curte, compartilha e manda hashtag recomenda YouTube. E vamos juntos, galera. Um abraço, bom final de campeonato para todo mundo, bom final de ano, saúde, paz, Deus no coração para você, para toda a sua família e um excelente ano de 2025, galera. Simbora. Chegou a vez de Bahia e Atlético Goianiense encerrarem suas participações no Campeonato Brasileiro de 2024. Claro, o Atlético Goianiense já rebaixado, apesar de ter uma crescida de rendimento aí, uma melhorada na reta final, né? Mesmo que não adiantasse mais de nada, né? Mas enfim, grande jogo, né? O Bahia também que deu uma caída nessa reta final. O técnico Rogério Ceni, apesar de tudo, segue firme, né, mantido pela diretoria. Essa estratégia aí, né, da SAF, não vai tirar treinador nem tão cedo, coisa e tal, e deixa o cara. Bahia e Atlético Goianiense jogando daqui a pouco, a 38ª rodada, todas as partidas no mesmo horário, 4 da tarde. O Bahia vem de derrota contra o Corinthians fora de casa, mas o prejuízo não foi tão grande porque o Cruzeiro também perdeu para o Palmeiras e não ultrapassou o tricolor na briga pela Libertadores. Agora, o esquadrão só precisa vencer o último jogo do Brasileirão para se manter no G8 e confirmar a classificação após 35 anos. Lembrando que é pré-Libertadores, hein? Mas já é Libertadores também, né? Já rebaixado, o Atlético Goianiense bateu Fortaleza na última rodada e passou a lanterna para o Cuiabá. Apesar de estar se despedindo da Série A, o Dragão espera conquistar mais um bom resultado neste domingo e terminar a temporada com 2 vitórias seguidas. O que não vai mudar nada disso, né? Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni não tem suspensos para este jogo, mas deve ter mudanças em relação ao duelo com o Corinthians. A única obrigatória, contudo, será no gol, uma vez que Marcos Felipe se recupera de concussão. Bateu a cabeça, rapaz. Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileiro. O cara não jogou nenhuma partida no campeonato, vai jogar a última, olha só. Surge como opção após falha de Adriel na última partida. Também há a probabilidade de retorno de Jean Lucas no meio e de Ademir no ataque. Provável escalação do Bahia tem Danilo Fernandes ou Adriel, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas ou Ademir, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues. Esse investimento do Everton Ribeiro, hein? O que é que você acha? Foi o custo-benefício do Everton Ribeiro. Pra mim não foi tão grande, um bom negócio assim também não, hein? Não sei não. Desfalques do Bahia: Marcos Felipe, Victor Cuesta, David Duarte, Iago Borducci, departamento médico. E o Atlético Goianiense, o Dragão, reagiu o Dragão na hora errada, né? Não deu mais tempo. Anderson Gomes, o treinador rubro-negro, não conta com o volante Baralhas. Ele pode escalar um jogador de posição como Gonçalo Freitas ou promover a entrada de um atacante, que neste caso poderia ser Janderson ou Luiz Fernando. Provável escalação do Atlético Goianiense tem Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Rony, Gonçalo Freitas ou Janderson ou Luiz Fernando e Haldney, Shailon e Derek e Alejo Cruz. Este é o provável time do Dragão Atlético Goianiense. Quem apita esse jogo aí é o Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Buenas sortes. Boa sorte para as duas equipes. Para o Bahia, que tem que manter essa colocação aí, né? Vai tentar manter esta
a sua colocação para garantir a vaga na Libertadores. O Bahia é o 8º com 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia pode ser ultrapassado aí pelo Cruzeiro, né? Pelo Vasco é bem mais difícil pelo saldo de gols horroroso que o Vasco tem de menos 14. O Bahia tem um saldo de menos 2. Enfim, se o Bahia perde e o Cruzeiro empata, ficariam 50-50. Mas aí o Bahia tem uma vitória a mais, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Com relação a dinheiro, o Bahia, será que passa o Corinthians ainda? O Bahia pode ir a 53. Se o Corinthians perder uma vitória, pode passar o Corinthians, hein? Pode passar o 7º, 8º e 9º. Qual a diferença de premiação? 7º, 8º e 9º, vamos saber aqui a premiação em dinheiro. Aí, oi, quem quer dinheiro? Cadê aqui? A premiação, 7º, 8º e 9º. O 7º é 33,7 milhões, o 8º é 31,3 milhões, o 9º 28,8 milhões. Então dá uma diferença aí de 5 milhões, hein? Dinheiro aí, principalmente para quem tá precisando. O Corinthians tá liso. O Corinthians é como aquele cara que é liso, mas que não deixa de ostentar, né? É liso, não tem dinheiro pra nada, mas contrata jogador caro e quer viver aquele padrão. Então, galera, quero falar com você que não é inscrito no canal. O YouTube não tá recomendando nossos vídeos como recomendava antes. Rolou um strike aí muito arbitrário, e eu quero que você me ajude aí. Vamos, a união faz a força. Comenta, curte, compartilha e manda hashtag recomenda YouTube, e vamos juntos, galera. Um abraço, bom final de campeonato para todo mundo, bom final de ano, saúde, paz, Deus no coração para você, para toda a sua família, e um excelente ano de 2025, galera. Simbora. Chegou a vez de Bahia e Atlético Goianiense encerrarem suas participações no Campeonato Brasileiro de 2024. Claro, o Atlético Goianiense já rebaixado, apesar de ter uma crescida de rendimento aí, uma melhorada na reta final, né? Mesmo que não adiantasse mais de nada, né? Mas enfim, grande jogo, né? O Bahia também, que deu uma caída nessa reta final. O técnico Rogério Ceni, apesar de tudo, segue firme, né, mantido pela diretoria. Essa estratégia aí, né, da SAF, não vai tirar treinador nem tão cedo, coisa e tal, e deixa o cara. Bahia e Atlético Goianiense jogando daqui a pouco, 38ª rodada, todas as partidas no mesmo horário, 4 da tarde. O Bahia vem de derrota contra o Corinthians fora de casa, mas o prejuízo não foi tão grande porque o Cruzeiro também perdeu para o Palmeiras e não ultrapassou o tricolor na briga pela Libertadores. Agora, o esquadrão só precisa vencer o último jogo do Brasileirão para se manter no G8 e confirmar a classificação após 35 anos. Lembrando que é pré-Libertadores, hein? Mas já é Libertadores também, né? Já rebaixado, o Atlético Goianiense bateu o Fortaleza na última rodada e passou a lanterna para o Cuiabá. Apesar de estar se despedindo da Série A, o Dragão espera conquistar mais um bom resultado neste domingo e terminar a temporada com 2 vitórias seguidas. Que não vai mudar nada disso, né? Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni não tem suspensos para este jogo, mas deve ter mudanças em relação ao duelo com o Corinthians. A única obrigatória, contudo, será no gol, uma vez que Marcos Felipe se recupera de concussão. Bateu a cabeça, rapaz. Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileiro. O cara não jogou nenhuma partida no campeonato, vai jogar a última, olha só. Surge como opção após falha de Adriel na última partida. Também há a probabilidade de retorno de Jean Lucas no meio e de Ademir no ataque. Provável escalação do Bahia tem Danilo Fernandes ou Adriel, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas ou Ademir, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues. Esse investimento do Everton Ribeiro, hein? O que é que você acha? Foi o custo-benefício do Everton Ribeiro. Pra mim não foi tão grande, um bom negócio assim também não, hein? Não sei não. Desfalques do Bahia: Marcos Felipe, Victor Cuesta, David Duarte, Iago Borducci, departamento médico. E o Atlético Goianiense, o Dragão, reagiu o Dragão na hora errada, né? Não deu mais tempo. Anderson Gomes, o treinador rubro-negro, não conta com o volante Baralhas. Ele pode escalar um jogador de posição como Gonçalo Freitas ou promover a entrada de um atacante, que neste caso poderia ser Janderson ou Luiz Fernando. Provável escalação do Atlético Goianiense tem Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Rony, Gonçalo Freitas ou Janderson ou Luiz Fernando, e Haldney, Shailon e Derek e Alejo Cruz
este é o provável time do Dragão Atlético Goianiense. Quem apita esse jogo aí é o Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Buenas sortes. Boa sorte para as duas equipes. Para o Bahia, que tem que manter essa colocação aí, né? Vai tentar manter a sua colocação para garantir a vaga na Libertadores. O Bahia é o 8º com 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia pode ser ultrapassado aí pelo Cruzeiro, né? Pelo Vasco é bem mais difícil pelo saldo de gols horroroso que o Vasco tem de menos 14. O Bahia tem um saldo de menos 2. Enfim, se o Bahia perde e o Cruzeiro empata, ficariam 50-50. Mas aí o Bahia tem uma vitória a mais, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Com relação a dinheiro, o Bahia, será que passa o Corinthians ainda? Bahia pode ir a 53. Se o Corinthians perder uma vitória, pode passar o Corinthians, hein? Pode passar o 7º, 8º e 9º. Qual a diferença de premiação? 7º, 8º e 9º, vamos saber aqui a premiação em dinheiro. Aí, oi, quem quer dinheiro? Cadê aqui? A premiação 7º, 8º e 9º. O 7º é 33,7 milhões, o 8º é 31,3 milhões, o 9º 28,8 milhões. Então dá uma diferença aí de 5 milhões, hein? Dinheiro aí, principalmente para quem tá precisando. O Corinthians tá liso. O Corinthians é como aquele cara que é liso, mas que não deixa de ostentar, né? É liso, não tem dinheiro para nada, mas contrata jogador caro e quer viver aquele padrão. Então, galera, quero falar com você que não é inscrito no canal. O YouTube não tá recomendando nossos vídeos como recomendava antes. Rolou um strike aí muito arbitrário, e eu quero que você me ajude aí. Vamos, a união faz a força. Comenta, curte, compartilha e manda hashtag recomenda YouTube, e vamos juntos, galera. Um abraço, bom final de campeonato para todo mundo, bom final de ano, saúde, paz, Deus no coração para você, para toda a sua família, e um excelente ano de 2025, galera. Simbora. Chegou a vez de Bahia e Atlético Goianiense encerrarem suas participações no Campeonato Brasileiro de 2024. Claro, o Atlético Goianiense já rebaixado, apesar de ter uma crescida de rendimento aí, uma melhorada na reta final, né? Mesmo que não adiantasse mais de nada, né? Mas enfim, grande jogo, né? O Bahia também, que deu uma caída nessa reta final. O técnico Rogério Ceni, apesar de tudo, segue firme, né, mantido pela diretoria. Essa estratégia aí, né, da SAF, não vai tirar treinador nem tão cedo, coisa e tal, e deixa o cara. Bahia e Atlético Goianiense jogando daqui a pouco, 38ª rodada, todas as partidas no mesmo horário, 4 da tarde. O Bahia vem de derrota contra o Corinthians fora de casa, mas o prejuízo não foi tão grande porque o Cruzeiro também perdeu para o Palmeiras e não ultrapassou o tricolor na briga pela Libertadores. Agora, o esquadrão só precisa vencer o último jogo do Brasileirão para se manter no G8 e confirmar a classificação após 35 anos. Lembrando que é pré-Libertadores, hein? Mas já é Libertadores também, né? Já rebaixado, o Atlético Goianiense bateu Fortaleza na última rodada e passou a lanterna para o Cuiabá. Apesar de estar se despedindo da Série A, o Dragão espera conquistar mais um bom resultado neste domingo e terminar a temporada com 2 vitórias seguidas. O que não vai mudar nada disso, né? Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni não tem suspensos para este jogo, mas deve ter mudanças em relação ao duelo com o Corinthians. A única obrigatória, contudo, será no gol, uma vez que Marcos Felipe se recupera de concussão. Bateu a cabeça, rapaz. Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileiro. O cara não jogou nenhuma partida no campeonato, vai jogar a última, olha só. Surge como opção após falha de Adriel na última partida. Também há a probabilidade de retorno de Jean Lucas no meio e de Ademir no ataque. Provável escalação do Bahia tem Danilo Fernandes ou Adriel, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas ou Ademir, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues. Esse investimento do Everton Ribeiro, hein? O que é que você acha? Foi o custo-benefício do Everton Ribeiro. Pra mim não foi tão grande, um bom negócio assim também não, hein? Não sei não. Desfalques do Bahia: Marcos Felipe, Victor Cuesta, David Duarte, Iago Borducci, departamento médico. E o Atlético Goianiense, o Dragão, reagiu o Dragão na hora errada, né? Não deu mais tempo. Anderson Gomes, o treinador rubro-negro, não conta com o volante Baralhas. Ele pode escalar um jogador de posição como Gonçalo Freitas ou promover a entrada de um atacante, que neste caso poderia ser Janderson ou Luiz Fernando.
Provável escalação do Atlético Goianiense tem Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Rony, Gonçalo Freitas ou Janderson ou Luiz Fernando e Haldney, Shailon e Derek e Alejo Cruz. Este é o provável time do Dragão Atlético Goianiense. Quem apita esse jogo aí é o Gustavo Ervino Bauerman de Santa Catarina. Buenas sortes. Boa sorte para as duas equipes. Para o Bahia, que tem que manter essa colocação aí, né? Vai tentar manter a sua colocação para garantir a vaga na Libertadores. O Bahia é o 8º com 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia pode ser ultrapassado aí pelo Cruzeiro, né? Pelo Vasco é bem mais difícil pelo saldo de gols horroroso que o Vasco tem de menos 14. O Bahia tem um saldo de menos 2. Enfim, se o Bahia perde, o Cruzeiro empata, ficariam 50-50. Mas aí o Bahia tem uma vitória a mais, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Com relação a dinheiro, o Bahia, será que passa o Corinthians ainda? Bahia pode ir a 53. Se o Corinthians perder uma vitória, pode passar o Corinthians, hein? Pode passar o 7º, 8º e 9º. Qual a diferença de premiação? 7º, 8º e 9º, vamos saber aqui a premiação em dinheiro. Aí, oi, quem quer dinheiro? Cadê aqui? A premiação, 7º, 8º e 9º. O 7º é 33,7 milhões, o 8º é 31,3 milhões, o 9º 28,8 milhões. Então dá uma diferença aí de 5 milhões, hein? Dinheiro aí, principalmente para quem tá precisando. O Corinthians tá liso. O Corinthians é como aquele cara que é liso, mas que não deixa de ostentar, né? É liso, não tem dinheiro pra nada, mas contrata jogador caro e quer viver aquele padrão. Então, galera, quero falar com você que não é inscrito no canal. O YouTube não tá recomendando nossos vídeos como recomendava antes. Rolou um strike aí muito arbitrário, e eu quero que você me ajude aí. Vamos, a união faz a força. Comenta, curte, compartilha e manda hashtag recomenda YouTube, e vamos juntos, galera. Um abraço, bom final de campeonato para todo mundo, bom final de ano, saúde, paz, Deus no coração para você, para toda a sua família, e um excelente ano de 2025, galera. Simbora. Chegou a vez de Bahia e Atlético Goianiense encerrarem suas participações no Campeonato Brasileiro de 2024. Claro, o Atlético Goianiense já rebaixado, apesar de ter uma crescida de rendimento aí, uma melhorada na reta final, né? Mesmo que não adiantasse mais de nada, né? Mas enfim, grande jogo, né? O Bahia também, que deu uma caída nessa reta final. O técnico Rogério Ceni, apesar de tudo, segue firme, né, mantido pela diretoria. Essa estratégia aí, né, da SAF, não vai tirar treinador nem tão cedo, coisa e tal, e deixa o cara. Bahia e Atlético Goianiense jogando daqui a pouco, a 38ª rodada, todas as partidas no mesmo horário, 4 da tarde. O Bahia vem de derrota contra o Corinthians fora de casa, mas o prejuízo não foi tão grande porque o Cruzeiro também perdeu para o Palmeiras e não ultrapassou o tricolor na briga pela Libertadores. Agora, o esquadrão só precisa vencer o último jogo do Brasileirão para se manter no G8 e confirmar a classificação após 35 anos. Lembrando que é pré-Libertadores, hein? Mas já é Libertadores também, né? Já rebaixado, o Atlético Goianiense bateu Fortaleza na última rodada e passou a lanterna para o Cuiabá. Apesar de estar se despedindo da Série A, o Dragão espera conquistar mais um bom resultado neste domingo e terminar a temporada com 2 vitórias seguidas. O que não vai mudar nada disso, né? Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni não tem suspensos para este jogo, mas deve ter mudanças em relação ao duelo com o Corinthians. A única obrigatória, contudo, será no gol, uma vez que Marcos Felipe se recupera de concussão. Bateu a cabeça, rapaz. Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileiro. O cara não jogou nenhuma partida no campeonato, vai jogar a última, olha só. Surge como opção após falha de Adriel na última partida. Também há a probabilidade de retorno de Jean Lucas no meio e de Ademir no ataque. Provável escalação do Bahia tem Danilo Fernandes ou Adriel, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas ou Ademir, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues. Esse investimento do Everton Ribeiro, hein? O que é que você acha? Foi o custo-benefício do Everton Ribeiro. Pra mim não foi tão grande, um bom negócio assim também não, hein? Sei não.
Desfalques do Bahia: Marcos Felipe, Victor Cuesta, David Duarte, Iago Borducci, departamento médico. E o Atlético Goianiense, o Dragão, reagiu o Dragão na hora errada, né? Não deu mais tempo. Anderson Gomes, o treinador rubro-negro, não conta com o volante Baralhas. Ele pode escalar um jogador de posição como Gonçalo Freitas ou promover a entrada de um atacante, que neste caso poderia ser Janderson ou Luiz Fernando. Provável escalação do Atlético Goianiense tem Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Rony, Gonçalo Freitas ou Janderson ou Luiz Fernando, e Haldney, Shailon e Derek e Alejo Cruz. Este é o provável time do Dragão Atlético Goianiense. Quem apita esse jogo aí é o Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Buenas sortes. Boa sorte para as duas equipes. Para o Bahia, que tem que manter essa colocação aí, né? Vai tentar manter a sua colocação para garantir a vaga na Libertadores. O Bahia é o 8º com 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia pode ser ultrapassado aí pelo Cruzeiro, né? Pelo Vasco é bem mais difícil pelo saldo de gols horroroso que o Vasco tem de menos 14. O Bahia tem um saldo de menos 2. Enfim, se o Bahia perde e o Cruzeiro empata, ficaria um 50-50. Mas aí o Bahia tem uma vitória a mais, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Com relação a dinheiro, o Bahia, será que passa o Corinthians ainda? O Bahia pode ir a 53. Se o Corinthians perder uma vitória, pode passar o Corinthians, hein? Pode passar o 7º, 8º e 9º. Qual a diferença de premiação? 7º, 8º e 9º, vamos saber aqui a premiação em dinheiro. Aí, oi, quem quer dinheiro? Cadê aqui? A premiação, 7º, 8º e 9º. O 7º é 33,7 milhões, o 8º é 31,3 milhões, o 9º 28,8 milhões. Então dá uma diferença aí de 5 milhões, hein? Dinheiro aí, principalmente para quem tá precisando. O Corinthians tá liso. O Corinthians é como aquele cara que é liso, mas que não deixa de ostentar, né? É liso, não tem dinheiro para nada, mas contrata jogador caro e quer viver aquele padrão. Então, galera, quero falar com você que não é inscrito no canal. O YouTube não tá recomendando nossos vídeos como recomendava antes. Rolou um strike aí muito arbitrário, e eu quero que você me ajude aí. Vamos, a união faz a força. Comenta, curte, compartilha e manda hashtag recomenda YouTube, e vamos juntos, galera. Um abraço, bom final de campeonato para todo mundo, bom final de ano, saúde, paz, Deus no coração para você, para toda a sua família, e um excelente ano de 2025, galera. Simbora. Chegou a vez de Bahia e Atlético Goianiense encerrarem suas participações no Campeonato Brasileiro de 2024. Claro, o Atlético Goianiense já rebaixado, apesar de ter uma crescida de rendimento aí, uma melhorada na reta final, né? Mesmo que não adiantasse mais de nada, né? Mas enfim, grande jogo, né? O Bahia também, que deu uma caída nessa reta final. O técnico Rogério Ceni, apesar de tudo, segue firme, né, mantido pela diretoria. Essa estratégia aí, né, da SAF, não vai tirar treinador nem tão cedo, coisa e tal, e deixa o cara. Bahia e Atlético Goianiense jogando daqui a pouco, 38ª rodada, todas as partidas no mesmo horário, 4 da tarde. O Bahia vem de derrota contra o Corinthians fora de casa, mas o prejuízo não foi tão grande porque o Cruzeiro também perdeu para o Palmeiras e não ultrapassou o tricolor na briga pela Libertadores. Agora, o esquadrão só precisa vencer o último jogo do Brasileirão para se manter no G8 e confirmar a classificação após 35 anos. Lembrando que é pré-Libertadores, hein? Mas já é Libertadores também, né? Já rebaixado, o Atlético Goianiense bateu o Fortaleza na última rodada e passou a lanterna para o Cuiabá. Apesar de estar se despedindo da Série A, o Dragão espera conquistar mais um bom resultado neste domingo e terminar a temporada com 2 vitórias seguidas. O que não vai mudar nada disso, né? Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni não tem suspensos para este jogo, mas deve ter mudanças em relação ao duelo com o Corinthians. A única obrigatória, contudo, será no gol, uma vez que Marcos Felipe se recupera de concussão. Bateu a cabeça, rapaz. Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileiro. O cara não jogou nenhuma partida no campeonato, vai jogar a última, olha só. Surge como opção após falha de Adriel na última partida. Também há a probabilidade de retorno de Jean Lucas no meio e de Ademir no ataque. Provável escalação do Bahia tem Danilo Fernandes ou Adriel, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas ou Ademir, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues.
Esse investimento do Everton Ribeiro, hein? O que é que você acha? Foi o custo-benefício do Everton Ribeiro? Pra mim não foi tão grande, um bom negócio assim também não, hein? Não sei não. Desfalques do Bahia: Marcos Felipe, Victor Cuesta, David Duarte, Iago Borducci, departamento médico. E o Atlético Goianiense, o Dragão, reagiu o Dragão na hora errada, né? Não deu mais tempo. Anderson Gomes, o treinador rubro-negro, não conta com o volante Baralhas. Ele pode escalar um jogador de posição como Gonçalo Freitas ou promover a entrada de um atacante, que neste caso poderia ser Janderson ou Luiz Fernando. Provável escalação do Atlético Goianiense tem Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Rony, Gonçalo Freitas ou Janderson ou Luiz Fernando, e Haldney, Shailon e Derek e Alejo Cruz. Este é o provável time do Dragão Atlético Goianiense. Quem apita esse jogo aí é o Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Buenas sortes. Boa sorte para as duas equipes. Para o Bahia, que tem que manter essa colocação aí, né? Vai tentar manter a sua colocação para garantir a vaga na Libertadores. O Bahia é o 8º com 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia pode ser ultrapassado aí pelo Cruzeiro, né? Pelo Vasco é bem mais difícil pelo saldo de gols horroroso que o Vasco tem de menos 14. O Bahia tem um saldo de menos 2. Enfim, se o Bahia perde e o Cruzeiro empata, ficaria um 50-50. Mas aí o Bahia tem uma vitória a mais, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Com relação a dinheiro, o Bahia, será que passa o Corinthians ainda? O Bahia pode ir a 53. Se o Corinthians perder uma vitória, pode passar o Corinthians, hein? Pode passar o 7º, 8º e 9º. Qual a diferença de premiação? 7º, 8º e 9º. Vamos saber aqui a premiação em dinheiro. Aí, oi, quem quer dinheiro? Cadê aqui? A premiação 7º, 8º e 9º. O 7º é 33,7 milhões, o 8º é 31,3 milhões, o 9º 28,8 milhões. Então dá uma diferença aí de 5 milhões, hein? Dinheiro aí, principalmente para quem tá precisando. O Corinthians tá liso. O Corinthians é como aquele cara que é liso, mas que não deixa de ostentar, né? É liso, não tem dinheiro para nada, mas contrata jogador caro e quer viver aquele padrão. Então, galera, quero falar com você que não é inscrito no canal. O YouTube não tá recomendando nossos vídeos como recomendava antes. Rolou um strike aí muito arbitrário, e eu quero que você me ajude aí. Vamos, a união faz a força. Comenta, curte, compartilha e manda hashtag recomenda YouTube, e vamos juntos, galera. Um abraço, bom final de campeonato para todo mundo, bom final de ano, saúde, paz, Deus no coração para você, para toda a sua família, e um excelente ano de 2025, galera. Simbora. Chegou a vez de Bahia e Atlético Goianiense encerrarem suas participações no Campeonato Brasileiro de 2024. Claro, o Atlético Goianiense já rebaixado, apesar de ter uma crescida de rendimento aí, uma melhorada na reta final, né? Mesmo que não adiantasse mais de nada, né? Mas enfim, grande jogo, né? O Bahia também, que deu uma caída nessa reta final. O técnico Rogério Ceni, apesar de tudo, segue firme, né, mantido pela diretoria. Essa estratégia aí, né, da SAF, não vai tirar treinador nem tão cedo, coisa e tal, e deixa o cara. Bahia e Atlético Goianiense jogando daqui a pouco, 38ª rodada, todas as partidas no mesmo horário, 4 da tarde. O Bahia vem de derrota contra o Corinthians fora de casa, mas o prejuízo não foi tão grande porque o Cruzeiro também perdeu para o Palmeiras e não ultrapassou o tricolor na briga pela Libertadores. Agora, o esquadrão só precisa vencer o último jogo do Brasileirão para se manter no G8 e confirmar a classificação após 35 anos. Lembrando que é pré-Libertadores, hein? Mas já é Libertadores também, né? Já rebaixado, o Atlético Goianiense bateu Fortaleza na última rodada e passou a lanterna para o Cuiabá. Apesar de estar se despedindo da Série A, o Dragão espera conquistar mais um bom resultado neste domingo e terminar a temporada com 2 vitórias seguidas. O que não vai mudar nada disso, né? Escalações prováveis: o Bahia do técnico Rogério Ceni não tem suspensos para este jogo, mas deve ter mudanças em relação ao duelo com o Corinthians. A única obrigatória, contudo, será no gol, uma vez que Marcos Felipe se recupera de concussão. Bateu a cabeça, rapaz. Danilo Fernandes, que ainda não jogou no Brasileiro. O cara não jogou nenhuma partida no campeonato, vai jogar a última, olha só. Surge como opção
após falha de Adriel na última partida. Também há a probabilidade de retorno de Jean Lucas no meio e de Ademir no ataque. Provável escalação do Bahia tem Danilo Fernandes ou Adriel, Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas ou Ademir, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Lúcio Rodrigues. Esse investimento do Everton Ribeiro, hein? O que é que você acha? Foi o custo-benefício do Everton Ribeiro. Pra mim não foi tão grande, um bom negócio assim também não, hein? Não sei não. Desfalques do Bahia: Marcos Felipe, Victor Cuesta, David Duarte, Iago Borducci, departamento médico. E o Atlético Goianiense, o Dragão, reagiu o Dragão na hora errada, né? Não deu mais tempo. Anderson Gomes, o treinador rubro-negro, não conta com o volante Baralhas. Ele pode escalar um jogador de posição como Gonçalo Freitas ou promover a entrada de um atacante, que neste caso poderia ser Janderson ou Luiz Fernando. Provável escalação do Atlético Goianiense tem Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão, Rony, Gonçalo Freitas ou Janderson ou Luiz Fernando e Haldney, Shailon e Derek e Alejo Cruz. Este é o provável time do Dragão Atlético Goianiense. Quem apita esse jogo aí é o Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. Buenas sortes. Boa sorte para as duas equipes. Para o Bahia, que tem que manter essa colocação aí, né? Vai tentar manter a sua colocação para garantir a vaga na Libertadores. O Bahia é o 8º com 50 pontos, o Cruzeiro tem 49. O Bahia pode ser ultrapassado aí pelo Cruzeiro, né? Pelo Vasco é bem mais difícil pelo saldo de gols horroroso que o Vasco tem de menos 14. O Bahia tem um saldo de menos 2. Enfim, se o Bahia perde e o Cruzeiro empata, ficariam 50-50. Mas aí o Bahia tem uma vitória a mais, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Com relação a dinheiro, o Bahia, será que passa o Corinthians ainda? Bahia pode ir a 53. Se o Corinthians perder uma vitória, pode passar o Corinthians, hein? Pode passar o 7º, 8º e 9º. Qual a diferença de premiação? 7º, 8º e 9º, vamos saber aqui a premiação em dinheiro. Aí, oi, quem quer dinheiro? Cadê aqui? A premiação, 7º, 8º e 9º. O 7º é 33,7 milhões, o 8º é 31,3 milhões, o 9º 28,8 milhões. Então dá uma diferença aí de 5 milhões, hein? Dinheiro aí, principalmente para quem tá precisando. O Corinthians tá liso. O Corinthians é como aquele cara que é liso, mas que não deixa de ostentar, né? É liso, não tem dinheiro pra nada, mas contrata jogador caro e quer viver aquele padrão. Então, galera, quero falar com você que não é inscrito no canal. O YouTube não tá recomendando nossos vídeos como recomendava antes. Rolou um strike aí muito arbitrário, e eu quero que você me ajude aí. Vamos, a união faz a força. Comenta, curte, compartilha e manda hashtag recomenda YouTube, e vamos juntos, galera. Um abraço, bom final de campeonato para todo mundo, bom final de ano, saúde, paz, Deus no coração para você, para toda a sua família, e um excelente ano de 2025, galera. Simbora!